Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes Preview da semana 6 da NFL. Eu e o Caio Miari vamos passar por todas as partidas. Aliás, a gente podia cortar as outras partidas e falar só de Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, né, Caio? Podia, Gabriel. Obrigado pelo convite mais uma vez. Que semana, né? Provavelmente vai ser a semana, é a mais disparada até agora, a semana com mais expectativa maior, né? Mas vai ser uma daquelas semanas que a gente pode lembrar lá na frente como a melhor semana da temporada. Não só não só Bills e Chiefs, mas a gente também tem Eagles e Cowboys, né? Uma das maiores rivalidades da NFL, os dois times no topo da divisão, só um jogo separando, é um time invicto, Dallas Cowboys nesse grande momento, enfim, e tem mais outros jogos bons também, né? A NFL, Gabriel, essa temporada, a gente pode discutir o nível de futebol americano ou não, mas a NFL, ela sempre gosta de ser aquela liga muito parelha, né? E esse ano até agora, 48 jogos foram decididos por 8 pontos ou menos. É um recorde nas primeiras 5 semanas da liga, então, por enquanto, para a NFL está sendo uma temporada dos sonhos. Muita paridade, talvez nivelada por baixo, mas paridade com certeza. A gente vai falar de todos os jogos aqui, lembrando que essa é a primeira semana com times de folga, né? Então, Las Vegas Raiders, Detroit Lions, Houston Texans e Tennessee Titans não jogam nessa semana. Lions e Raiders, esse bye agora veio no melhor momento possível. Um lembrete tá rolando hoje. Se você tá escutando esse programa na quinta ou na sexta-feira, antes das 17 horas, você ainda pode participar da promoção, um sorteio de um Pix de R$100 para você concorrer. Tem o link na descrição com o formulário. Mas tudo que você precisa fazer é preencher esse formulário e seguir o meu canal na Twitch. Eu tenho feito lives aí durante os jogos de prime time, né? Monday Night Football e Thursday Night Football. É só você seguir, você vai preencher lá no formulário e botar o seu nome de usuário na Twitch, que aí eu vou sortear alguém, aí eu vou conferir se a pessoa tá de fato seguindo o canal, e aí o sorteio vai ser na sexta-feira às 17 horas, então até esse dia, até esse horário, você pode participar. Claro, também tenho que lembrar que todas as odds que a gente vai citar aqui são do Bodog, um dos sites mais tradicionais, mais antigos de apostas esportivas do mundo. Crie sua conta utilizando o meu link para eles saberem que eu te mandei. Ajuda bastante o podcast, você criar e apostar por lá. E se você gostar de alguma das odds que a gente citar aqui, vai lá e aposta. Dados os recados, vamos começar. E se fosse um programa de TV, um programa de rádio, a lógica seria aqui segurar a audiência, né? Vamos deixar para o final. Mas vamos começar pelo evento principal, vamos começar com o jogo do ano. Dá pra dizer isso? Então vou dizer. Dá pra dizer. Jogo do ano, Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs. O jogo que vai ser às 17h25, horário de Brasília, em Kansas City. No Bodog, vitória do Buffalo Bills tá pagando 1,66. Dos Chiefs, 2,30. Buffalo Bills é favorito por 3 pontos. Total de pontos desse jogo, 54. E assim, tecnicamente, não dá pra dizer que é um Super Bowl antecipado. Porque o Super Bowl é um time da AFC contra um time da NFC. Mas pra mim, Caio, se a gente faz um ranking dos times, pra mim é o melhor contra o segundo melhor time da NFL. E pra mim tem um degrau dos demais times da liga. Eu acho que eu tô com você. Acho que é o jogo do ano, pelo menos no papel, né? Assim, se a gente pega... Se o Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs tivessem uma temporada ruim esse ano, já seria um jogo espetacular pelo que a gente viu na última vez que eles se enfrentaram, né? Talvez o maior jogo da história da NFL nos playoffs. Então a expectativa já era muito alta. Mas não, o Kansas City Chiefs está muito bem esse ano, o Buffalo Bills está muito bem esse ano. Como você falou, possivelmente os 2 melhores times da NFL, provavelmente os 2 melhores times da Conferência Americana. A gente está falando hoje dos dois caras favoritos a ganhar o MVP, que é o Josh Allen contra o Patrick Mahomes, que provavelmente são hoje os 2 melhores quarterbacks da NFL, são 2 dos melhores técnicos, enfim. É um jogo que, no papel, não tem defeito. É um jogo daqueles que, você tem alguém que não gosta de futebol americano que você conhece, esse é o jogo para você colocar para assistir. É garantido? Não. Mas a chance desse jogo ser espetacular é muito alta. E eu, assim, tô contando os dias. Todo mundo, né? Assim que saiu o calendário, a primeira coisa que todo mundo queria saber era quando que os Bills iam enfrentar os Chiefs, né, depois do que a gente viu lá nos playoffs, na rodada divisional, aquele jogo espetacular. E felizmente esses dois times se enfrentam jogando um futebol americano de mais alto nível. Lembra muito, pra gente que já acompanha há algum tempo a NFL, né, Caio? Lembra muito a expectativa para aqueles Patriots e Colts de Tom Brady e Peyton Manning, né? Pra mim é a mesma vibe.
que a gente tem aqui. Claramente, os 2 melhores quarterbacks da liga. Eu reforço, os 2 melhores times da liga. Eu sei que o Philadelphia Eagles vem fazendo uma temporada fantástica, mas na hora do vamos ver, um time tem o Patrick Mahomes, um time tem o Josh Allen e o outro tem o Jalen Hurts. Por melhor que seja o ano do Jalen Hurts até agora, a gente tá falando de outra estratosfera aqui. A gente tá falando de Patrick Mahomes, um cara que tá jogando um nível historicamente alto, o mesmo pro Josh Allen. Falando em rankings, números, como esses times entram na temporada, o Kansas City Chiefs tem o melhor ataque da NFL em EPA por jogada. EPA, estimativa de pontos adicionados, uma estatística avançada que eu gosto de usar, que eu acho que mede bem o desempenho das equipes. Buffalo Bills tem o segundo melhor. Termos de ataque terrestre, Kansas City Chiefs está muito acima. Tem um dos melhores ataques terrestres assim, em eficiência da NFL. O Buffalo Bills tem um dos piores. É um dos times que tem mais dificuldade para correr com a bola, até que corre pouco com a bola, né? O Buffalo Bills. Buffalo Bills tem a segunda melhor defesa da NFL em EPA por jogada, mesmo com todos os desfalques na secundária, né? Que para mim torna esse feito do Buffalo Bills ainda mais impressionante. É a segunda melhor defesa em EPA por jogada. A do Chiefs é apenas 17ª, né? É uma defesa que mediana, só que começar o ano como mediana pro Kansas City Chiefs é bem melhor do que vem nos últimos anos. É uma defesa que o pessoal fica preocupado, é uma das piores defesas, tá caminhando para ser uma das piores da história da NFL, tem esse tipo de... Sempre começa muito mal e melhora. Esse ano os Chiefs partem de um ponto um pouco mais alto, né? E vamos começar falando desse embate do ataque dos Chiefs contra a defesa do Buffalo Bills, né? Depois a gente vira o campo. Como eu falei, a defesa dos Bills muito boa, e eu esperava uma defesa do Buffalo Bills boa, e eles estão superando as expectativas, ainda mais levando em consideração os desfalques na secundária. O Tre'Davious White volta a treinar essa semana, mas não joga no domingo. A grande força tem sido essa linha defensiva do Buffalo Bills, né, Caio? Tem sido uma das melhores. Eu tava vendo aqui os números. É a linha defensiva, é a defesa que menos manda blitz na NFL e consegue gerar muita pressão, porque tem uma linha defensiva muito profunda, e a gente viu os Raiders dando muito problema aos Chiefs com o Crosby e o Chandler Jones na segunda-feira tendo um primeiro tempo bem inspirado. Então pode ser um caminho aí pro Buffalo Bills, porque como eles têm mais profundidade, eu não vejo eles tendo essa queda que os Raiders tiveram no segundo tempo. A gente olha para a defesa dos Bills, principalmente o front four. O que o Brandon Beane fez nos drafts foi, na primeira e segunda rodada recentemente, ele foi atrás de edge rushing praticamente todos os anos. Eles foram atrás lá do Basham, eles foram atrás do AJ Epinesa, eles foram atrás do Greg Rousseau. Basicamente o seguinte, vamos tentar várias vezes pegar um edge rush de qualidade que alguma hora vai dar certo. É quase que na tentativa, né? A probabilidade de você conseguir, se você pega 3 caras com o tamanho, é muito boa. E no caso dos Bills, talvez eles não tenham pegado nenhuma super estrela, mas eles pegaram 3 caras que estão num nível muito bom e só estão crescendo. Como você falou, sai um, entra outro, o nível é o mesmo. Faltava pro Buffalo Bills um cara muito acima da média para ficar pro outro lado, para tirar essa pressão dos caras mais jovens, dos caras que estão crescendo. E por isso que o Bills deu aquele contrato pro Von Miller. E assim, assistir o jogo do Von Miller, só ele é prazeroso, né? Porque é um cara muito acima da média, é um cara muito diferenciado. Ele faz algumas coisas assim espetaculares, e o Von Miller costuma jogar bem quando pega o Patrick Mahomes. Ele até não tem tanto sexo no Patrick Mahomes na carreira, mas ele costuma jogar bem. Então, assim, como a gente já falou, né? É muita estrela de todos os lados da bola, e ter a oportunidade de ver o Von Miller contra esse jogo, contra esse time do Patrick Mahomes, faz toda a diferença. Como você falou bem, os melhores momentos dos Raiders defensivamente foi quando o Max Crosby estava envolvido, quando o Max Crosby conseguia sair dos bloqueios e fazer alguma diferença. Eu não tenho dúvida que para a defesa dos Bills ter qualquer tipo de sucesso, o Von Miller vai precisar ter um jogo mais ou menos do mesmo nível que a gente viu o Crosby tendo na segunda-feira à noite. Concordo. Os Chiefs, o que mudou no segundo tempo do Monday Night Football, eles conseguiram correr um pouco mais com a bola, que em geral é um time que corre pouco com a bola, e assim, vocês não vão me ouvir falar isso com muita frequência. Deveria correr mais com a bola, porque tem uma linha ofensiva muito bem montada para estabelecer o jogo terrestre, né? E vai ter pela frente o Buffalo Bills, que eu senti um pouco de cansaço com o Crosby, principalmente no segundo tempo, e tendo que correr mais atrás do jogo terrestre. Mesma coisa o Chandler Jones. Só que o Buffalo Bills, eles têm uma versatilidade muito grande, né? Todos esses nomes aí que
que o Caio citou, né? E assim, eles têm a profundidade, faltava a estrela, como o Caio falou. E é o Von Miller. O Von Miller continua jogando num nível altíssimo. Pode não ser 100% do Von Miller no auge, mas 90%, 95% ele tá. E ele tá num plano que ele não precisa ficar em campo o tempo todo. Ele pode descansar mais. E até você olha aqui os números de edge rushers dos Steelers. Não sei de onde que eu tirei Steelers. Dos Bills. O número de snaps é bem equilibrado no topo. No Chiefs é o George Karlaftis lá em cima, o Frank Clark lá em cima. Nos Bills é muito mais equilibrado, ou seja, eles têm uma rotação que eles vão poder continuar mantendo a pressão em cima do Patrick Mahomes o jogo todo. E você olha para os números, eles conseguem gerar... Eles são dos times que mais geram pressões e é o time que menos manda blitz. 13,5% só dos snaps que eles mandam um defensor extra atrás do quarterback adversário. E a gente sabe como que o Mahomes ataca bem blitz. E os Bills não precisam. Contra os Rams na semana 1, o Matthew Stafford é um quarterback que, em 2021, queimava muito bem as blitz. Eles basicamente não mandaram blitz, mandaram 1 ou 2 blitz naquele jogo inteiro. Então, esse encaixe é muito bom pro Buffalo Bills. Dito isso, a secundária, o corpo de cornerbacks do Buffalo Bills ainda é um problema. Eles têm muitas lesões, o Tre'Davious White não vai voltar, perderam jogadores, o Dante... Fugiu o nome agora do... O que era o titular que se machucou, enfim. Eu vou pegar aqui enquanto o Caio estiver falando. Jackson. Isso, Dante Jackson. O Kaiir Elam, ele é um calouro ainda que... Assim, a gente espera que um jogador de primeira rodada entre e tenha impacto imediato. Ele teve uma interceptação na última partida contra os Steelers, mas o impacto dele, snap após snap, não é dos melhores. Vai ter pela frente um corpo de wide receivers. Eu quero falar especificamente do Travis Kelce depois, mas especificamente esse embate aí, esses cornerbacks, esse catacata de cornerbacks dos Buffalo Bills contra o Marquez Valdes-Scantling, Juju Smith-Schuster e o Mecole Hardman. O MVS apareceu muito bem contra os Raiders. O Juju Smith-Schuster tem flashes. O Mecole Hardman é o cara da... Não vou dizer trick play, né? Mas do reverse, do screen e tal. Então vai ser uma batalha que são 2 pontos que não são os mais fortes da equipe. Mas se o Chiefs conseguir uma conexão estável com o MVS, uma conexão estável com o Juju Smith-Schuster, é um caminho para vencer esse jogo e é o ponto da defesa dos Bills que dá para ser explorado. Exatamente, eu concordo 100%, como você falou, né? O Tre'Davious White não joga, então o Buffalo Bills entra nesse jogo com o Kaiir Elam, que é o cornerback calouro, sendo basicamente o número 1 do time, calouro de primeira rodada, até conseguiu a primeira interceptação da carreira agora, mas como você falou, é um jogo muito grande para um cara que tem só 5 jogos de experiência na NFL. Se o Kansas City Chiefs, que tem o Travis Kelce, que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente sabe que é uma garantia, se eles conseguem vencer um dos confrontos na posição de wide receiver, fica um ataque praticamente imparável. A gente já viu perto que Mahomes, na verdade, quando você pega um quarterback desse nível, é quase impossível separar ele. Marcar só os cornerbacks, só os wide receivers não adianta, você tem que pressionar. Mas assim, se você consegue, como você falou, se o Marquez Valdes-Scantling não consegue aquela recepção longa que ele está acostumado a fazer, se o Mecole Hardman não faz aquela, por exemplo, reverse, ele não cruza o campo como a gente está acostumado, você tira do Kansas City Chiefs das principais coisas que eles gostam de fazer, que é tirar uma jogada que ninguém está esperando, inovar, pegar uma quarta descida e fazer algo que raramente a gente vê na NFL, que vários head coaches até estão tentando fazer. Então, assim, só que como você disse, hoje, entrando nesse jogo, o cornerback número 1 dos Chiefs é o Kaiir Elam, calouro, primeira rodada, com pouca experiência. Ele provavelmente vai estar sempre acompanhando, ou na maioria das vezes eu diria, o Juju Smith-Schuster. Então, é um grande jogo também para o Juju, que não está jogando tão bem nessa temporada como a gente espera do wide receiver número 1 do Kansas City Chiefs. Claro, o Kansas City Chiefs tem muitas armas, o leque de opção é muito grande, então o Juju tem esse tempo, se demora para adaptar, então, e tá normal, mas é um jogo importante para ele também. Eu não sei se a gente vai ver muito o Kaiir Elam, porque o Juju, ele se alinha muito no slot, né? Então acho que a gente vai ver ele mais batendo com o Taron Johnson, né? E a equipe tá assim... Tem jogado bem também. O Christian Benford, na última vez que eu vi, ele não tava na Injury Reserve, mas eu não sei o status dele, porque a gente tá gravando antes de saírem todos os primeiros Injury Reports da semana, né? Mas ele é um cara... Ele quebrou a mão, se eu não me engano. Acho que a gente vai ver muito o Kaiir Elam mais contra o MVS, né? E
o Juju Smith-Schuster vai ser muito importante, porque o foco da defesa dos Bills será todo para o Travis Kelce, como deveria ser. A gente viu o estrago que ele fez contra o Las Vegas Raiders, o melhor tight end da NFL. Eu falei isso antes da temporada começar, né? Porque tem muita coisa, o George Kittle bloqueia, mas pô, olha o que o Travis Kelce faz, e olha o Travis Kelce sempre em campo. Cadê o George Kittle sempre em campo? E quando tá em campo, tá jogando de left tackle quase lá, com o 49ers, né? O Buffalo Bills tem usado muita cover 3, né? É um time que, basicamente, o tempo todo em zona, não é um time que usa muito homem a homem, mas não é... É um time que tem mais essa formação cover 3, mais do que os 2 safety no fundo do campo, apesar deles usarem bastante. Agora, sem o Jordan Poyer, não, sem o Micah Hyde, muda um pouco tudo mais. Mas esse embate com o Travis Kelce vai ser interessante porque, assim, não tem nenhum linebacker que você confie pra marcar homem a homem o Travis Kelce, né? Ele, botando linebacker no Travis Kelce, ele vai gerar a separação. Dito isso, o Matt Milano é um dos melhores caras que você pode confiar. Ele vem fazendo uma temporada fantástica. Ele tem sido... eu até olhei no Pro Football Focus antes da gente gravar. Ele tem a melhor nota entre linebackers cobrindo o passe. Então acho que a gente vai ver muito esse embate do Travis Kelce, mas vai ser sempre assim. Alguém pressionando. A gente viu... Não sei se você reparou durante o jogo. Teve um momento que o Clelin Ferrell, ele tava entrando em campo basicamente para fazer aquele jam no Travis Kelce na linha de scrimmage. E aí... o safety no fundo do campo, um defensor por baixo, então 3 defensores ali nessa missão de parar o Travis Kelce. Não acho que a gente vai ter um cara específico para fazer esse jam no Travis Kelce, mas acho que a gente vai ver muito o Matt Milano com muita marcação dupla com um safety dos Bills. E a questão do Matt Milano ele realmente é um dos melhores linebackers da NFL, principalmente na cobertura de passe, ele é espetacular, só que ele tem 1,83m, o Travis Kelce tem 1,96m, então e fica aquela questão que a gente vê até um confronto individual muito no basquete, né? Às vezes você pega um cara que é tão alto ou tão forte igual o Kelce, mas não vai ser tão rápido. Ou se você pegar um cara tão rápido igual o Kelce, ele não vai ser tão... a estatura não vai ser tão forte, tão alto, como é o caso do Matt Milano. Por isso que vai ser muito importante também ver qual que vai ser o status do Jordan Poyer, né? Que não jogou agora, tem média de 1 interceptação por jogo que joga nessa temporada. Se ele joga, ele entra nessa questão que você falou. Um cara que pode ajudar muito a cobrir o Travis Kelce, tentar pelo menos conter. É um cara forte, um cara explosivo, ainda mais sem o Micah Hyde. Ter a volta do Jordan Poyer, que tem uma lesão na costela, seria importante. O outro linebacker dos Bills, né, o Tremaine Edmonds, não jogou agora, pode retornar também. Ele é muito mais, ele ajuda muito mais na questão do jogo corrido, porque ele não é tão bom cobrindo o passe, mas como você falou, o Sean McDermott, ele é especialista em secundária, especialista em defesa. Estou muito curioso para ver como que ele vai bolar esse plano de jogo com 2 dos melhores linebackers da NFL tacleando, um especialista em cobertura de passe e um dos melhores safeties provavelmente voltando. Estou bem curioso para ver como é que eles vão fazer esse plano de jogo. Como você falou, não tem como parar o Travis Kelce, mas pelo menos conter ele vai ser bem interessante. Verdade, né? E no jogo terrestre, acho que bem mais do que o Buffalo Bills, os Chiefs, se eles quiserem, eles podem tentar desacelerar o jogo, né? E é algo que eu tenho notado na NFL, como os times estão mais focados em parar os passes longos, tá sobrando espaço, tanto que você olha os números de eficiência, nunca foi tão eficiente correr com a bola quanto esse ano, né? Os times, basicamente, as médias de jardas por tentativa em quase todo o time aumentou, e o Chiefs é uma equipe que tem, assim, eles não usam, mas tem jogadores na linha ofensiva que são muito fortes no jogo terrestre, né? O Orlando Brown, o Joe Thuney, o Creed Humphrey. Então, é um jogo que normalmente, assim, a gente sempre falava nos últimos anos que isso não funcionava muito contra os Chiefs, né? Porque eles têm a capacidade de pontuar muito rápido. Mas se tem um time aqui que tem a capacidade de desacelerar o jogo, é o Kansas City Chiefs. E acho que é uma arma importante para você ter no seu arsenal. Mas virando o campo... Mas só uma outra coisa. Num jogo desse, um running back aparecer é justamente o que pode ser aquele fator X para fazer diferença para um dos lados. Porque a gente sabe, a gente já espera o ataque com o Josh Allen completo que o Mahomes funcionando. A gente espera o Kelce fazer um jogo bom, o Stephon Diggs também. Se a gente pega o Clyde Edwards-Helaire, ele tá no dia dele, corre tem 14 corridas para 100 jardas, pode ser um diferencial. Então, um jogo corrido também, num jogo como esse, pode fazer mais diferença do que a gente está acostumado a ver para esses dois times. Verdade. Agora, invertendo o campo, né, o ataque do Buffalo Bills contra essa defesa do Kansas City Chiefs, é uma defesa bem diferente. É uma defesa que manda mais blitz, né? Tá no meio da tabela, assim,
em termos de ranking. O George Karlaftis, ele tá aparecendo, mas é que ele fica muito tempo em campo, né? Se você olhar os números dele de eficiência, snap por snap, não é tão alto, assim como não é tão alto do Frank Clark. Apesar do Frank Clark, acho que ele tá fazendo um ano melhor do que ele veio da última temporada. O Chris Jones é um cara que pode ter um impacto bem grande nessa partida, porque a linha ofensiva do Buffalo Bills não é das melhores. É uma linha ofensiva bloqueando pro passe mediana, mesma coisa pro jogo terrestre, mediana para baixo, inclusive. Só que, assim como vai ser um matchup complicado pros cornerbacks do Buffalo Bills, os wide receivers dos Chiefs, aqui a secundária dos Chiefs é um pouco melhor, mas os wide receivers dos Bills são bem melhores, né? Você tem o Stephon Diggs e o Gabriel Davis. O Stephon Diggs vai acabar invariavelmente com o Jalen Watson em alguns momentos como marcador principal, e você pode ter certeza, toda vez que o Stephon Diggs alinhar e tiver o Jalen Watson do outro lado, o Josh Allen vai procurar ele. Você tem o Gabriel Davis, que tem essa capacidade incrível de esticar o campo. O melhor cornerback dos Chiefs é o L'Jarius Sneed, né, que é o slot corner, que os Bills eles não dependem tanto, né? Eles perderam até o Jameson Crowder, eu achava que teria um impacto, mas já tá machucado, né, para avaliar, né, para variar, e o Isaiah McKenzie também é dúvida pro jogo, né? Então é um desequilíbrio grande essa dupla Gabriel Davis e Stephon Diggs indo contra o Rashad Fenton e o Jalen Watson, né? E tem o Trent McDuffie, né, que a gente tá, o calor de primeira rodada dos voltou Chiefs. A treinar agora, ele né? Que tá na, isso, ele tá no Injury Reserve. Os Chiefs ativaram ele hoje do Injury Reserve, então eles têm 21 dias para ativar ele a qualquer momento para voltar. Tem chance dele jogar. Seria interessante, porque, como você falou, a ideia dos Chiefs é ter o L'Jarius Sneed o máximo possível de tempo cobrindo os principais wide receivers. Mas pela logística e a questão do slot e tudo mais, você não pode muito tirar o Sneed da onde que ele está. Se você tem o McDuff, que vinha fazendo poucos snaps, mas no que ele apareceu, ele estava indo até bem, calor de primeira rodada, talentoso, você tem ele de volta, é um complemento muito grande para a secundária, porque, como você falou, os Chiefs têm de um lado o calouro, que a gente, como você disse, se ele estiver alinhado com o Stephon Diggs, o Diggs normalmente vai levar vantagem, e o outro é o Fenton, que vem de uma partida muito ruim contra o Davante Adams, que também é um dos melhores wide receivers da NFL no Monday Night Football. Então, esse confronto individual também não é muito favorável ao Kansas City Chiefs, né, da defesa do Kansas City Chiefs, mas assim, o Eric Reid vai ser um cara muito importante nesse jogo para a secundária dos Chiefs. O Eric Reid é um cara que gosta muito ele é muito intenso, ele vai muito atrás, ele gosta sempre de estar acompanhando. Só que ele tem muitos altos e baixos. A gente vê jogo do Eric Reid que ele está jogando e fala, cara, um dos melhores safeties da liga. O outro você vê, não é tão bom assim. O Eric Reid está num bom dia para ajeitar um pouquinho essa secundária e conter esses big plays dos Bills, né? Que é impressionante a quantidade de big plays que esses wide receivers conseguem. O Gabriel Davis acabou de fazer isso, 98 jardas, 46 jardas na semana 5. Vai ser muito importante ter esses dois os safeties do Kansas City Chiefs envolvidos. Verdade, né? E vai ser importante o Karlaftis e o Frank Clark terem aquela disciplina para manter o Josh Allen dentro do pocket, né? Que a gente sabe que ele é um cara que pode machucar você bastante com as pernas. Mas acho Gabriel, que um cara do Kansas City Chiefs ali do Ed Rush vai precisar ter um jogo muito acima da média. Normalmente é o Chris Jones, mas porque se o Kansas City Chiefs não conseguir fazer nem um pouquinho de pressão nem nada, vai ser muito difícil. Vai lembrar que o Derek Carr na segunda-feira teve muito espaço para correr com a bola. Olha que o Derek Carr não tem nem como a gente comparar ele com o Josh Allen no quesito perna. Então, o Josh Allen correndo com a bola, ele não só gosta de fazer isso, mas o Kansas City Chiefs tem que estar muito preocupado, porque é um trunfo que pode mudar bastante o jogo para Kansas City, para Buffalo. Acho que se a gente, no domingo, no podcast pós-rodada, né, que eu faço sempre depois do Sunday Night Football, se eu estiver falando da vitória dos Chiefs, é porque o Chris Jones teve um grande jogo, né? É difícil pensar que os Chiefs vão vencer esse jogo se o Chris Jones não for o Chris Jones que a gente sabe que ele pode ser, né? Acho que a gente destrinchou bem essa partida. Foi acho que o maior tempo que a gente gastou num preview de um jogo só desde que a gente faz esses podcasts aqui, Caio. Mas hora de palpite, Caio. O jogo é em Kansas City. Lembrar que as odds pro pessoal lá no Bodog, mesmo sendo em Kansas City, o Bills é o favorito por 1,66. Chiefs, vitória deles... Não, eles não são favoritos por 1,66. Vitória dos Bills tá pagando 1,66. Dos Chiefs, 2,30. Total 54. E o Bills são favoritos por 3 pontos, né? Bills menos 3. Mas seu palpite, Caio?
Muito difícil. Antes de eu dar o palpite, só uma coisa para todo mundo ficar de olho é se o Harrison Butker volta ou não. Um jogo tão parelho quanto esse, um kicker faz mais diferença ainda. Harrison Butker, que está machucado, tem chance de voltar, então a gente está acompanhando isso. Sobre o palpite, eu vou de Buffalo Bills. Eu acho que a defesa dos Chiefs contra os Raiders me preocupou um pouquinho. E eu acho que vai ser pouco tempo para você conseguir ajustar. O ataque dos Bills está muito encaixado. Os Bills são um time que querem a revanche depois de ter perdido no ano passado. Eu acho que se os dois times jogam o máximo, pelo fato de ter o Patrick Mahomes, os Chiefs têm um pouquinho de vantagem. Mas, como eu disse, essa defesa do Kansas City Chiefs ela não está tão preparada ainda para pegar esse Josh Allen, então eu vou para o palpite de Buffalo Bills. Eu vou de Kansas City Chiefs. O time que está jogando em casa. Eu sei que tem essa motivação extra pro Buffalo Bills, né? E eu falo isso bastante aqui. Não tem como você manufaturar esse tipo de motivação, né? O Buffalo Bills sente que perdeu um jogo no cara ou coroa, né? Contra o Kansas City Chiefs no E não é nem só o jogo, né, Gabriel? Talvez eles perderam, eles sabem que era talvez a chance do Super Bowl deles. Né? Verdade, com certeza. Mas eu acho que é um jogo em que, tudo bem, o Josh Allen é incrível, mas o Patrick Mahomes é melhor. E eu gosto dessa capacidade dos Chiefs de desacelerar um pouco o jogo, se for necessário. E eu acho que o Kansas City Chiefs vai conseguir. Eu acredito que a gente vai ver pelo menos 2 de MVS, Juju ou Mecole Hardman tendo grandes jogos. A gente vai ver o Travis Kelce. Ele mostrou o que ele pode fazer no Monday Night Football. Então vai ser um grande jogo, vai ser apertado, mas eu acho que o Kansas City Chiefs vencem. Vamos passar pro Sunday Night Football agora. O Dallas Cowboys enfrenta o Philadelphia Eagles lá na Filadélfia. Lá no Bodog, vitória dos Cowboys só pagando 2,80, dos Eagles 1,45. Total desse jogo, 42 pontos. Os Eagles são favoritos por 4,5 pontos. E a gente descobriu nessa quarta-feira, Caio, que não vai ser o deck, né? Ainda será o Cooper Rush. E é péssimo pro Cooper Rush, que eu bato muito nessa tecla. Quanto menos ele jogar, melhor pro próximo contrato dele. Só que a gente já viu começar a perder um pouco de gasolina, né? Na semana passada, o ataque dos Rams, o ataque dos Cowboys contra os Rams foi muito mal e vai enfrentar uma defesa muito boa do Philadelphia Eagles. Você confia que os Cowboys vão continuar, voltar porque eles jogaram mal semana passada, mas vão conseguir ser efetivos com o Cooper Rush contra essa forte defesa dos Eagles? Eu não acredito, eu não confio muito no Cooper Rush, não, mas eu acho que o Cowboys tem uma válvula de escape que pode ser o jogo corrido. É por isso que eu não dou o jogo como perdido ainda para Dallas. Eu acho que, assim, como se a gente acabou de falar do Kansas City Chiefs, né? Se os Chiefs ganharem, a gente vai estar falando do Chris Jones com um grande jogo. Se os Cowboys ganharem essa partida, a gente vai estar falando do Zeke ou do Tony Pollard, ou provavelmente dos dois, tendo que ter um grande jogo. Eu não acho que o Dallas Cowboys consegue ganhar esse jogo se pelo menos um desses running backs não conseguirem fazer algo constantemente. Não é só uma corrida, por exemplo, do Tony Pollard igual a gente viu contra os Rams, não. Para um jogo igual a esse, o Dallas Cowboys tem que correr com a bola com certa constância, com frequência e efetivamente. Porque, assim, a secundária dos Eagles está muito encaixadinha, está muito bem postada. E se acreditar que o Cooper Rush vai conseguir passar muita bola e não ter nenhuma interceptação, que tem sido o oposto para ele, né? A receita dos Cowboys a defesa faz o trabalho, a gente corre quando precisa e o Cooper Rush vai lançar quando precisar muito. Isso significa poucas tentativas de passe e nenhuma interceptação. Contra o Philadelphia Eagles, uma defesa muito melhor, se os Cowboys não correrem com a bola, tem que colocar mais a bola na mão do Cooper Rush. E aí eu acho que é o caminho ideal para a Philadelphia ganhar. Dallas tem que correr o máximo possível. Isso é um problema pros Cowboys, porque a defesa contra o jogo terrestre dos Eagles é boa, né? Eles têm uma rotação muito profunda no miolo ali, né? E o próprio Jordan Davis, que ele vem jogando bem, mas poucos snaps, né? Ele tem feito muito parte mais da rotação mesmo. O Jordan Mailata é dúvida no left tackle da equipe, mas o Jack Driscoll jogou na posição, jogou bem contra o Arizona Cardinals, né? Então, isso invertendo o campo, né? Falando já do ataque dos Eagles. Claro que é diferente você pegar a linha defensiva dos Cardinals e pegar pela frente o Micah Parsons, né? O Micah Parsons que jogou meio que no sacrifício contra os Rams, né? Tava lidando ali com uma lesão, acho que na virilha. E principalmente no segundo tempo, ele só entrou em down de passe. Terceira descida, segunda descida longa. E teve um impacto gigantesco mesmo assim na partida, né? Ele teve 8 downs que ele jogou,
que foi corrida, né? Os outros 30 e poucos foram contra o passe. Então, eu sei que essa linha ofensiva dos Eagles é muito qualificada, mas dá pra ver o Micah Parsons explorando o lado esquerdo, seja o Jack Driscoll, que é reserva, ou o Jordan Mailata, que não vinha fazendo um grande ano. Tinha sido basicamente ali um ponto fraco dessa linha ofensiva. Não que ele estivesse jogando mal, mas é que os outros 4 são espetaculares. Então, dá pra ver o Micah Parsons conseguindo gerar bastante pressão pra cima do Jalen Hurts, o que não vai importar tanto caso os Eagles comecem na frente logo no placar, né? E possam controlar com o jogo terrestre. O Trevon Diggs vem fazendo um bom ano. E ele tem muitas jardas cedidas no total, porque ele foi queimado em 2 lances ali. Só 2 lances foram, 120 jardas, né? Mas ele tem sido um pouco mais consistente snap por snap. Ele é o segundo cornerback que forçou mais passes incompletos. Eles têm 2 interceptações. Dito isso, com o Cooper Rush... Se fosse o Dak Prescott, eu acho que seria mais equilibrado. Mas o Cooper Rush, eu acho que ele começou já a perder um pouco do fator surpresa. Os times já sabem o que ele faz e como prejudicá-lo. E eu acho que os Eagles vencem aqui do Sunday Night Football. Eu vou de palpite, eu vou dos Cowboys. Eu não sei nem se eu tô muito confiante com esse palpite, não, mas assim, eu acho que esse time do Dallas Cowboys, eu acho que eles gostam desse jogo desse tipo. O Dallas parece que tá gostando da partida desse jeito, e assim, o Philadelphia Eagles, cada jogo que passa, a chance do Philadelphia Eagles perder uma partida aumenta, se você parar pra pensar, porque eles estão invictos ainda, entendeu? E é normal um time oscilar. O Philadelphia Eagles vem num jogo ruim contra o Arizona Cardinals, né? O Philadelphia Eagles era para ter perdido o jogo contra o Arizona, só que o Arizona fez erros que o Dallas Cowboys não tem feito com o Cooper Rush, com esse time que o Mike McCarthy montou, com o Micah Parsons jogando no futebol americano, que talvez seja provavelmente o melhor defensor da temporada até agora. Enfim, eu acho que é um jogo. Na temporada passada, os Cowboys fizeram 92 pontos contra os Eagles em 2 partidas. Claro que tinha o fator Dak Prescott, e é um fator que muda muito, mas essa defesa de Dallas, os 2 jogos que fez ano passado, foi muito bem contra o Jalen Hurts. É outro Jalen Hurts, mas eu acho que Dallas pode complicar a Philadelphia. Vamos passar aqui para um time que não tem visto muito esse começo de podcast, né? A primeira etapa aqui que a gente debate os jogos, que é o New York Football Giants. Vai receber o Baltimore Ravens nesse domingo às 2h. Vitória dos Ravens no Bulldog paga 1,42, dos Giants 2,95. Total 45 pontos, handicap aqui Ravens menos 5. Acho que um fator importante, a lei do ex. Wink Martindale, né, coordenador defensivo dos Giants, foi demitido pelos Ravens e vem fazendo um trabalho muito bom com a defesa dos Giants, né? Eu falei que o Buffalo Bills é o time que menos manda blitz, os Giants são o time que mais mandam blitz, né? 47,1% dos snaps, né? Porque não tem uma linha defensiva forte, não tem uma secundária forte também, mas tenta criar ali um caos ali no adversário, mandando muita blitz. E a gente já viu o Ravens, no ataque dos Ravens, ter dificuldade, né? Lamar Jackson, aquele famoso jogo do cover zero do Miami Dolphins, e o Wink Martindale conhece muito bem o Lamar Jackson, né, Caio? Eu sei que no papel são times bem desequilibrados, né? O Ravens é bem melhor, mas os Giants têm superado todas as expectativas, venceram de virada o Green Bay Packers lá no estádio do Tottenham, e pode ser um jogo de aquele trap game, né? Aquela armadilha pro Baltimore Ravens aqui, esse jogo contra os Giants? Pode, e isso é o que o Martindale adora fazer, né? Ele coloca muita gente ali perto da linha de scrimmage, aí ninguém sabe qual o cornerback que vai na blitz, qual que não vai. Isso facilita muito o trabalho pro interior da linha defensiva dos Giants. Por isso que o Dexter Lawrence vem fazendo uma temporada muito forte. Então eu acho que pode sim. Esse fator que você falou é muito interessante do Martindale conhecer muito bem o Lamar Jackson, porque, por exemplo, no training camp da NFL, o ataque tem sempre que levar vantagem sobre a defesa e vice-versa. É meio que uma rivalidadezinha interna entre os 2 times. Então, o Martindale preparou para vários training camps preocupado em parar o Lamar Jackson. Claro que se os 2 times jogam o máximo o potencial máximo deles, os Ravens estão em vantagem em relação aos Giants. Mas assim, os Giants esse ano já mostraram que eles não ligam de ser a zebra para nenhum dos jogos. É um time que, com o Brian Daboll, ele está extraindo o máximo de cada um e está colocando os Giants em posição de vencer. Como tem o fator do Lamar Jackson ser um cara que já está na mira, né, da questão da defesa dos Giants. Enfim, eu acho que pode ser um jogo
traiçoeiro para Baltimore, vamos colocar assim. Concordo. E o ataque dos Giants vem correndo muito bem com a bola, né? E os Ravens têm usado um front bem mais leve, né? O motivo que eles demitiram o Wink Martindale é justamente para ter uma formação mais com os dois safeties no fundo do campo, né? Cover 2 e tal, Cover 4. Eu acho que tá Baltimore Ravens aqui. Acho que tudo bem que os Giants vêm superando expectativa, mas o gap aqui de talento é muito grande. Eu acho que os Ravens vencem. E você, Caio? Eu também vou de Baltimore. Eu gosto, é uma das histórias mais legais da temporada que os Giants estão fazendo, né? Mas se a gente olha para o calendário do New York, ainda não vejo uma vitória muito, muito convincente. E eu acho que os Ravens estão muito melhor preparados, os Ravens vêm jogando melhor, têm jogadores melhores, e também vou de Baltimore nesse palpite. Vamos passar para a segunda parte do programa, né? A gente vai falar de forma alternada dos jogos e no final das nossas apostas da semana, que eu não coloquei na pauta, mas eu espero que o Caio tenha notado que eu esqueci e tenha preparado as apostas dele. Antes, lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores e a gente precisa continuar crescendo aqui o número de apoiadores para tornar esse podcast cada vez maior. Tudo que eu faço aqui só é possível por causa dos apoiadores. Não só você ajuda a manter o podcast no ar, mas você tem acesso a um monte de conteúdo extra. Por exemplo, sexta-feira de manhã tem um podcast falando do Thursday Night Football. Esse é exclusivo para apoiadores. Terça-feira à noite tem um podcast de debate sobre os principais tópicos da rodada da NFL, análise do Monday Night Football. Por exemplo, essa semana eu e o Rodrigo a gente debateu sobre a demissão do Matt Rhule e de quem podem ser os novos treinadores que entrem na NFL em 2023. Esse podcast foi exclusivo para apoiadores, então se torne apoiador para ter acesso a esse e mais conteúdos. Lembrando que tem desconto para quem assinar por Pix, plano de 6 meses e plano de 1 ano. E apoiadores ainda podem participar de 2 sorteios mensais de R$50 em saldo no Bodog. É só se tornar apoiador, criar sua conta no Bodog, me mandar um link, mandar um print da sua conta lá no Bodog, que você vai estar participando. Dito isso, Caio, 2 da tarde, New York Jets contra os Packers em Green Bay. Vitória dos Jets está pagando 3,75, dos Packers 1,28, total 46, handicap Packers -7. Tenho visto muitos torcedores dos Jets animados. Estão animados e assim, eu acho que eles têm motivo para estar, tá? Porque assim, os Jets vêm de 2 vitórias seguidas, mas são 2 vitórias, uma contra o Pittsburgh Steelers, que teve a mudança, né, de Trubisky para Kenny Pickett, um jogo em andamento, e uma contra o Miami Dolphins, que jogou praticamente o jogo inteiro com o terceiro quarterback, que é um calouro de 7ª rodada. Então são 2 vitórias que o torcedor de New York está muito empolgado, mas são 2 vitórias que ainda não mostram de fato se esse time está pronto para alçar voos maiores, a gente pode colocar assim. Agora, ir até o Lambeau Field e ganhar dos Packers é uma outra história. Os Packers não vêm jogando bem, não vêm convencendo, até quando eles vencem os jogos deles. Mas assim, Green Bay vem de uma derrota, em casa, Aaron Rodgers. Então, para os Jets, uma vitória contra os Packers dá um nível de confiança muito diferente daquilo que a gente está acostumado, ou que a gente viu em New York, pelo menos para os Jets, pelo menos nas últimas 5 temporadas. Para Green Bay, é um daqueles jogos que é uma obrigação ganhar, e mesmo se ganha, não significa nada, porque esse time ainda não consegue jogar bem e tem que jogar bem contra os grandes times, porque é isso que a gente espera dos Packers, né? Eu não gostei muito dos Packers contra os Giants, que o time vai pro vestiário... Eu gostei. Mas você vai saber até falar isso muito bem. Os Packers foram pro vestiário no primeiro tempo, fizeram um plano de jogo muito específico, os passes laterais, os passes mais rápidos, e funcionou. No segundo tempo, o New York teve sucesso em parar isso, e o Green Bay não tinha um plano B, o Green Bay não conseguiu mexer a bola de forma alguma, o Aaron Rodgers fazendo uns passes em profundidade, parecendo que só por fazer, porque não tinha mais nada. Enfim, tá faltando um pouquinho de liga para esse ataque de Green Bay. Green Bay tem que responder à altura, jogando em casa contra esse time dos Jets, uma boa oportunidade. Eu vou apostar em Green Bay porque, na dúvida, eu ainda confio no Aaron Rodgers. Vamos seguir agora para New England Patriots e Cleveland Browns, jogo em Cleveland, lá no Bodog, vitória dos Patriots paga 2,35, dos Browns 1,62, total 42,5, Browns são favoritos por 3 pontos. Patriots vem de uma vitória importante contra o Detroit Lions, né, 29-0, essa defesa começa da liga, né, o Bill Belichick mostra que ainda tem o
ainda tá por dentro e ainda consegue montar uma grande defesa. Essa secundária tá crescendo a cada semana. Vai enfrentar um time do Cleveland Browns que parece que consegue montar um bom ataque com o Jacoby Brissett, mas as interceptações do Brissett vêm sempre no momento mais importante, né? As interceptações do Brissett custaram alguns jogos, custou o jogo contra os Chargers para a equipe. E surpreendentemente essa defesa dos Browns vem jogando mal, né? É uma defesa que tem muitos recursos investidos na secundária e é uma secundária que deixa a desejar. E contra os Chargers foi muito empurrada, mesmo com o Myles Garrett e Jadeveon Clowney em campo, né? E contra uma linha ofensiva dos Chargers que tava desfalcada, né? Tá sem Rashawn Slater, por exemplo. Então é preocupante esse momento do Cleveland Browns. Aqui eu vou de New England Patriots. Eu acredito que eles vão conseguir fazer o suficiente para parar esse ataque dos Browns. A gente ainda não sabe se vai ser o Bailey Zappi. O Mac Jones treinou de forma limitada nessa quarta-feira. Mas eu acho que os Browns estão passando por um momento complicado nos dois lados da bola. E por isso que eu acho que os Patriots vencem. Caio, Jacksonville Jaguars contra Indianapolis Colts. Batalha pela divisão aí, AFC Sul, dois times que o Colts decepcionou a temporada inteira e os Jaguars nas últimas 2 semanas dando umas indicativas aí de que foi fogo de palha aquele início, né? O time dos Jaguars é natural oscilar, é um time que tem talento, mas é um time de altos e baixos ainda, né? E a gente viu o jogo contra os Eagles, por exemplo, teve uma questão climática e tal, mas realmente, esse jogo que a gente viu contra os Texans é quase que inadmissível para esse time dos Jaguars, mas como eu falei, é natural a gente ver partidas como essa na NFL. Eu vou apostar nesse jogo, Gabriel, eu vou de Colts. Eu já errei muito em apostar nas coisas desse ano. Todas as vezes que não tem como confiar nesse time, né? Mas assim, eu acho que os Colts, eu ainda não quero acreditar, até falei isso a última vez que eu estava participando aqui, que o Matt Ryan, que esse time não vai dar certo, porque é um time que, em tese, antes da temporada, tinha tudo para encaixar, né? Só que tudo que podia dar de errado para esse time dos Colts até agora tá dando. A gente não sabe ainda se o Jonathan Taylor joga, ele não treinou hoje. Ele provavelmente vai ser questionable na sexta-feira e vai ser game time decision, né? Decisão antes do jogo lá no domingo. Mas enfim, eu acho que a linha ofensiva dos Colts tem tudo para dar pelo menos uma melhora, uma pequena melhora, vamos colocar assim, contra esse time dos Jaguars que, como eu falei, um pass rush que oscila bastante. A defesa dos Colts, mesmo estando muito desfalcado, né? Shaquille Leonard provavelmente não joga de novo, tá jogando bem. É um dos poucos pontos positivos do time. Enfim, os Colts perderam o primeiro jogo contra os Jaguars, perderam os 2 últimos agora contra os Jaguars. Eu acredito que Indianapolis pode dar uma volta por cima e conseguir a segunda vitória seguida agora, depois daquele jogo horrível contra o Denver que a gente viu na semana passada. Arizona Cardinals contra Seattle Seahawks, jogo das 17... Aliás, jogo das 17 horas ou jogo das 18h30, né? Porque caso... o Caio entende mais de beisebol, ele vai saber explicar melhor, né? Mas se o Seattle Mariners for para o jogo 4, a série deles, é isso? Que o jogo vai ser adiado de 5 para 6 horas. É contra quem? Astros, contra o Houston Astros. Os 2 primeiros jogos são em Houston, o 3 e 4 em Seattle, e se precisar do jogo 5, volta para Houston. Se Houston ganha, Houston já ganhou o jogo 1. Então, se Seattle precisar jogar 2 jogos em casa, o 4º jogo bateria o horário com o Seattle Seahawks. Então, esse jogo vai ser às 5 horas da tarde, caso o Mariners seja varrido, né? Exatamente. Então tem essa possibilidade aí. O jogo passaria para 6h30, porque na cidade de Seattle, né, a prefeitura pediu, né, tem que ter uma mobilização e tal. Seattle não ia para os playoffs há quase 30 anos. Então a cidade não está vivendo o time de beisebol, que é tradicional, mas faz tempo que não jogava jogo importante. O próprio torcedor do Seahawks, né? Porque a maioria deve ser sempre pro Mariners também, né? E aí fica aquela divisão. Mas enfim, vitória dos Cardinals pagando 1,68 no Bodog. Aliás, desculpa, não é isso mesmo. 1,68 dos Cardinals, 2,25 do Seahawks, total 51 pontos. Cardinals menos 3. Cardinals é um time que começa muito mal as partidas e no segundo tempo bola no Kyler Murray e deixa ele resolver. O Seahawks tem um excelente ataque, um dos melhores ataques da NFL. O Geno Smith é um dos melhores quarterbacks da temporada, acredite se quiser, mas tem uma defesa tenebrosa. Só o rookie Tariq Woolen basicamente vem jogando bem. Eu acho que é um bom jogo para os Cardinals, eu acho que os Cardinals vencem aqui, porque essa defesa do Seahawks é muito ruim
Então acho que eles vão conseguir colocar muito ponto. E a cidade de Seattle vai estar toda prestando atenção no Mariners, né? Então tem essa questão aí. Mas, Caio, Cincinnati Bengals contra o New Orleans Saints em Nova Orleans. Vitória dos Bengals tá pagando 1,74, dos Saints 2,15. Total 43,5. Bengals -2. Qual a sua expectativa para a partida? Tem uma lei do ex aí de Dalton contra o Cincinnati Bengals? Ou também tem o Trey Henderson contra o New Orleans Saints, né? Os Saints que deixaram o Henderson inexplicavelmente sair. Mas enfim, expectativa de um bom jogo. Eu não consigo confiar nesse time do Cincinnati Bengals ainda. A gente vê esse ataque jogando, não tá dando as big plays que a gente via no ano passado, ainda não tá acontecendo. E contra esse time do Saints vai ser difícil. Claro que a gente viu o Seattle Seahawks fazendo o que fez contra esse time de New Orleans, mas não é para qualquer um. O ataque do Seahawks vem jogando muito bem. Os Saints, a cada jogo, eles precisam descobrir alguém que vai jogar bem no ataque. Foi assim com o Taysom Hill, e eu acho que eles conseguem fazer isso contra uma defesa de Cincinnati que ainda tem altos e baixos. Eu vou de New Orleans. Acho que o Saints tem mais talento, tá mais preparado, tem mais material humano do que Cincinnati hoje. Tampa Bay Buccaneers contra Pittsburgh Steelers. Vitória dos Bucs apagando 1,25. Dos Steelers 4,0. Total 43,5. Handicap Bucs -9. O jogo é em Pittsburgh. Os Steelers têm problemas seríssimos no ataque que o Kenny Pickett não resolve. Eu acho que ele é melhor, uma opção melhor que o Mitch Trubisky, mas ele não resolve. Defesa muito desfalcada. E o Tampa Bay Buccaneers que vem jogando abaixo, né? Voltaram os wide receivers, mas a equipe teve uma atuação... Eles conseguiram mover a bola contra os Falcons, mas não conseguiram fechar os drives. Ainda assim, eu acho que o Tampa Bay Buccaneers vence aqui, mas... eu não apostaria Bucs -9, não. Eu tô com um pé atrás com esse ataque, por mais que eu acredite que o Pittsburgh Steelers vai ter muita dificuldade para pontuar, porque não só contra a defesa dos Bucs, contra qualquer defesa. Caio, 49ers e Falcons, jogo em Atlanta, vitória dos 49ers 1,38, Falcons 3,15, total 44,5, 49ers -6, 49ers com desfalques, né? Com desfalques, né? A gente não sabe se o Nick Bosa joga, a gente já sabe que o Emmanuel Mosley não vai jogar, e o próprio Jimmy Ward, se jogar, vai ter baleado, a tendência é ele não jogar nessa partida. Desde a semana eu tenho sempre lá no The Score, né, Gabriel, a zebra da rodada. Eu postei nos Texans ganhando os Jaguars na semana passada, por exemplo, deu certo. Os Falcons ganhando os 49ers nesse jogo é a minha zebra da rodada. Esse time dos Falcons, a cada jogo que passa, parece que eles melhoram um pouquinho. Claro que o Atlanta tem aquela questão de não conseguir fechar os jogos, porque individualmente não é um time espetacular, mas assim, a defesa vem melhorando um pouquinho a cada partida, principalmente contra o jogo corrido, que vai ser muito importante contra esse time dos 49ers. Ofensivamente, o Arthur Smith tem fazendo uma temporada muito sólida, o plano de jogo dele tem sido bom em todas as semanas, todos os jogos dos Falcons têm sido equilibrados. Novamente, esse time dos Falcons, o material humano não é espetacular. São Francisco tem não só talvez a melhor defesa da NFL hoje, mas tem mais talento. Só que eu acho que pode ser um jogo complicado para São Francisco, que como você falou, está desfalcado, não é um time que encanta ofensivamente e vai pegar uma equipe muito resiliente que está jogando direitinho nessa temporada, então eu vou de Atlanta para surpreender. Cobriram todos os jogos até agora, né? O Atlanta Falcons. Todos os jogos até agora. Calvin Ridley deve estar faturando dinheirinho aí. Porque tá mais que todo mundo. Não, esse time do Atlanta tá jogando direitinho, cara. Tá jogando direitinho. Eu acho que pode ter uma zebra aí. Claro que 49ers é o favorito, mas eu gosto desse jogo pra Atlanta. Seria muito engraçado se descobre depois que o Calvin Ridley ganhou mais do que ele ganharia no contrato de rookie dele só apostando no Falcons. Carolina Panthers contra Los Angeles Rams. Jogo em Los Angeles, vitória dos Panthers 4,60, dos Rams 1,20, total 41 pontos, Rams menos 10,5. Esse jogo aqui, os deuses do futebol americano desceram e colocaram o Carolina Panthers na frente do Los Angeles Rams, que é o time que provavelmente tem o pior ataque da temporada. Eles ou os Chicago Bears, em números, acho que tem uma discussão. Os Rams têm sido tenebrosos no ataque. A linha ofensiva despencou. O Allen Robinson, uma das piores contratações até agora da temporada. E o Matthew Stafford, com tudo caindo ao redor dele, ele caiu junto de nível. Ele não é o cara que eleva o time. Ele é o cara que tem que ter uma estrutura ao lado dele. E essa estrutura morreu. Os Rams é aquilo.
Eles botaram todas as fichas no meio da mesa para ganhar o Super Bowl. Eles ganharam o Super Bowl. Só que agora o elenco tá desmoronando, porque você não tem espaço no cap para repor em vários setores, você não tem escolha do draft para repor. Dito isso, é um Panthers sem head coach. O Matt Rhule foi demitido. O problema é a saída do Matt Rhule melhorar a equipe, né? Porque ele foi um péssimo head coach. O Steve Wilkes assume interinamente, mas aqui eu nunca apostaria nos Rams nesse momento para ganhar mais de 10 pontos. Mas aqui, vitória simples, eu acho, que dá Los Angeles Rams. Caio, Minnesota Vikings contra Miami Dolphins, o jogo é em Miami. Vikings, vitória no Bodog, paga 1,62. Dolphins, 2,35. Total 45 pontos. Handicap Vikings menos 3, porque o Dolphins não terá o Tua Tagovailoa, já está definido. E o Mike McDaniel já falou que tá preparando o time para ter o Skylar Thompson, né, que foi selecionado na 7ª rodada. Não sei se ele já fechou totalmente a porta numa possível participação no Terry Bridgewater, mas de qualquer forma é um bom momento para o Vikings enfrentar os Dolphins em Miami, né? Sem dúvida, é isso mesmo. O Skylar Thompson vai ser o titular. O Terry Bridgewater continua no protocolo de concussão, mas ele ainda tem chance de passar o protocolo até a sexta-feira. Se ele passar, ele vai ser reserva do Skylar Thompson. O titular, com certeza, ele vai ser o Skylar Thompson. A gente só não sabe quem que vai ser o reserva do Thompson nessa partida. Se vai ser o Terry Bridgewater ou se os Dolphins vão pegar o Cineto que está no practice squad. Mas assim, como você falou, é um jogo ideal para os Vikings. É engraçado que esse time dos Vikings, os jogos fáceis, eles adoram complicar, né? E até quando começa bem, a gente viu contra os Bears na semana passada. Mas assim, Minnesota, desde quando ganhou dos Packers na semana 1, tem ganhado, mas não tem convencido. A defesa dos Dolphins está jogando abaixo do que a gente esperava, e o ataque, ainda mais sem o Tua, o Tyreek Hill, que deve jogar, mas não vai estar 100%, e o meu palpite continua sendo Minnesota. Como eu falei, nenhum jogo com Minnesota vai ser fácil, mas eu acho que os Vikings têm mais, estão muito mais, chegam num momento muito melhor do que Miami. Os Vikings podem fazer jogo contra qualquer time. Eles fazem jogo apertado contra os melhores times da NFL e fazem jogo apertado contra os piores times da NFL. Os piores, também. Se eles começam o jogo muito bem, eles vão fazer um segundo tempo horrível. Se eles começam o primeiro tempo horrível, eles vão fazer um segundo tempo histórico e vão perder ou ganhar por 1 ou 2 pontos. A defesa tem sido um problema da equipe. Mandar um abraço pro Alisson, torcedor dos Vikings. Ele tava me falando sobre a defesa da equipe lá no Twitter. Vamos encerrar com os outros 2 jogos de prime time que, assim, não são grandes jogos, por isso que eu coloquei eles pro final. Vamos falar do Monday Night Football primeiro, Denver Broncos contra Los Angeles Chargers. Vitória dos Broncos tá pagando 2,85, dos Chargers 1,44. Total 45,5, Chargers menos 5. Broncos, a gente já sabe que o Garrett Bowles, né, que tá fora da temporada, quebrou a perna, né? Isso, o Russell Wilson, você pode acreditar ou não, né? Mas já teve ele na verdade tá jogando machucado, foi lá, tomou uma injeção e tal, mas parece um pouco, assim, não duvido. Acho que todo jogador da NFL tem alguma lesão. Não tem nenhum jogador da NFL 100% saudável. Mas você dá uma valorizada pra tentar justificar o início péssimo do Russell Wilson com a camisa dos Broncos. Os Chargers, muitas lesões, vem de uma vitória difícil contra o Cleveland Browns. Não são 2 times que eu confio, mas o gap aqui do que o Justin Herbert pode fazer no momento e o Russell Wilson pode fazer no momento é a vantagem muito grande pro time da casa, que vai ser minoria na arquibancada lá em Los Angeles. Como sempre, né? Concordo 100% com o que você falou. O time dos Chargers ainda não... A gente falava dos Chargers antes de começar a temporada, durante a pré-temporada, como um time que ia brigar ali, talvez até para representar a Conferência Americana no Super Bowl. E a verdade é que a gente não viu esse time fazer isso até agora. O Herbert tem os lampejos que a gente já está esperando dele, que a gente sempre esperou, que ele mostrou no ano passado. Então isso coloca o time em outro nível. E para os Chargers, nos últimos 2 jogos, a ascensão do Austin Ekeler tem sido chave. E o Austin Ekeler continuar jogando bem, para mim é o principal cara que os Broncos têm que estar de olho. Que o Ekeler tem movido esse ataque, o sucesso que esse time teve, as jogadas mais importantes contra Houston 2 semanas atrás, foi com o Ekeler, contra os Browns na semana passada, foi com o Ekeler. Então, assim, o Ekeler é o fator X desse jogo, tanto para quem que a defesa dos Broncos quer parar, quanto para quem que os Chargers quer mover. São 2 dos times da Conferência Americana, né, Gabriel, mais prejudicados por lesão. Você falou do Garrett Bowles e do Russell Wilson. O Bowles fora da temporada, o Wilson não está 100%. O Javonte Williams também está fora da temporada. Ronald e o Ronald Darby
também está fora da temporada. Para os Chargers, o Herbert teve aquela lesão no começo, o Keenan Allen já perdeu 4 jogos seguidos, os Chargers também não tem o Rashawn Slater e não tem o Joey Bosa. Então, 2 times muito baleados, a temporada da NFL é assim, mas como você disse, também gosto mais de Chargers para essa partida, porque a gente já viu muito mais desse time, o potencial é muito maior. Vou fazer um pouquinho diferente aqui, a gente vai falar do Thursday Night Football rapidinho, mas no final. Antes a gente vai falar das apostas da semana, e aí se a pessoa estiver escutando o podcast na sexta-feira, no sábado ou no domingo, ela já pode encerrar. Se a pessoa estiver escutando na quinta-feira, ela pode escutar o preview do Thursday Night Football. Apostas da semana, Caio, eu fui muito mal semana passada, deixar por aí. Mas vitória, quem que você coloca? Vitória direta, eu vou de Baltimore Ravens. Não estou convencido com os Giants ainda. Baltimore vem bem na temporada, os odds estão interessantes, então vamos de Baltimore. Vitória dos Ravens está pagando quanto? 1,42. A gente tem que definir aqui uma odds mínima aqui, porque 1,42, pô, Caio. Se eu não estiver enganado, você foi numa praticamente desse nível semana passada e eu fui numa de 2 e pouquinho. Agora eu vou ter que conferir aqui na pauta, peraí. Então, se não for, sabe o que faz? Eu dou uma agora em andamento. Vai nos Vikings, tá pagando 1,60, eu acho, para os Vikings ganhar dos Dolphins, com o Skyler Thompson sendo o quarterback titular. Eu sei que é Minnesota, então você vai sofrer um pouquinho, você vai estar arriscando muito o seu dinheiro, mas vai no Minnesota Vikings para ganhar dos Dolphins também. Semana passada, nós dois erramos a vitória direta. Eu coloquei Dolphins 1,58, você colocou Washington 2,20. Foi realmente... Foi os dois erraram. Quase que deu, mas eu acho que as outras duas eu fui bem, não foi? Eu não lembro exatamente. A gente errou, total, nós dois colocamos Ravens e Bengals mais de 48,5. E o handicap eu não anotei a sua. O meu foi Panthers mais 7. O meu foi o Houston. Acho que o meu foi Houston mais 7 contra os Jaguars. Então, se deu bem aí. Então você ganhou de 2-1 quer dizer, 2-0, né? Porque eu errei errei todas. Mas, enfim, eu botei o Chiefs, você botou o Ravens. Vou deixar você colocar o Ravens mesmo, 1,40 e pouco. Também pode colocar os Vikings também, um dos dois tá bom. Não, vamos de Ravens. Total, eu botei Kansas City Chiefs e Buffalo Bills under 52. Porque eu acho que vai ser um jogo de menos posses de bola e por isso acho que 52 pontos não vai chegar lá. O total de pontos para Vikings e Dolphins é 45. Eu gosto do over nisso. Como eu falei, a defesa dos Dolphins está jogando abaixo, o time dos Vikings complica todos os jogos e é um ataque que consegue produzir muito ao mesmo tempo. Eu acho que vai ser um over nisso aí. Só vou lembrar, os Dolphins acabaram de ceder 40 pontos para os Jets na semana passada. Verdade. E para encerrar com o handicap, eu botei Cardinals menos 3 contra os Seahawks. Eu vou de Falcons menos 6. No caso, mais 6. Né? Os Falcons são a zebra contra os 49ers. Eu acho que a Atlanta vai fazer um jogo mais próximo que todo mundo está esperando, se não for até ganhar. O Falcons, como eu falei, cobriu em todas as semanas até agora, né? Nas 5 semanas, então vamos até eles pararem de cobrir. Mas agora eu me despeço de quem tá escutando na sexta-feira, depois da sexta-feira ou depois. E agora eu falo com você que tá escutando na quinta-feira, rapidinho também, né? Porque no jogo, assim, eu vou estar ao vivo nesse jogo. Então a melhor forma de você acompanhar é abrindo a live pra gente assistir junto, sofrer junto, conversando lá no chat, lá na Twitch. Washington Commanders contra Chicago Bears em Chicago. Vitória de Washington tá pagando 2,0. Dos Bears 1,83. Total desse jogo 37,5. Handicap Bears menos 1. E vou dizer o seguinte, Caio. O Carson, claro que ele foi muito mal naquela última sequência ali na linha de gol. Né? Ele tentou em todos os snaps lançar interceptação até ele lançar a interceptação de fato. Tirando isso, eu achei que ele fez um bom jogo. O Carson Wentz, por exemplo, esse jogo contra os Titans, o torcedor do Washington viu a experiência completa chamada Carson Wentz, que é uma experiência de muitos altos e baixos e no momento que mais precisa não faz. A gente olha para esse jogo do Carson Wentz, primeiro e segundo descida, ele foi muito bem. Teve aqui, o Dummy Brown teve aqueles 2 touchdowns espetaculares, touchdowns longos, 75 jardas e 40 e poucos jardas, aquela recepção de uma mão. Mas aí em terceira descida, se eu não me engano, o Washington converteu só uma de 11 tentadas e obviamente a gente vai lembrar daquela interceptação na linha de 2 jardas nos segundos finais. Como eu falei, experiência altos e baixos, o Carson Wentz é isso. O Carson Wentz, ele precisa ser muito ajudado para chegar a um ponto que o erro que ele cometer no jogo, que vai ter o erro crucial, não vai impactar tanto no resultado final.
hoje esse time de Washington, pelo menos dos adversários que pegou recentemente, são 4 derrotas seguidas, não tem conseguido essa gordura para meio que camuflar os erros do Carson Wentz. Muito pelo contrário, o erro do Carson Wentz tem sido crucial, tem sido determinante para todas essas derrotas de Washington. Verdade. E do lado dos Bears, né, o Justin Fields passou mais vezes a bola, né, que é um bom ponto, né, fez, acho que o melhor jogo dele na temporada, né, na partida contra os Vikings, né. Melhor jogo da temporada. O Justin Fields, Gabriel, ele entrou o jogo, até falei isso com você semana passada, né, ele tinha 34 passes completos e o Cooper Kupp tinha 42 recepções na temporada, sozinho. Agora tá 49-49. Ele conseguiu empatar isso. Vamos ver como é que vai até o final da temporada. Acho que a linha ofensiva dos Bears joga um pouquinho melhor do que a gente esperava, mas esse matchup com o Commanders é difícil. O Montez Sweat fez um grande jogo contra o Tennessee Titans. Eu vou de Commanders aqui. Eu acho que o Commanders vence o jogo mesmo fora de casa. Gosto dessas odds aqui, 2,0. E você, Caio? Eu também vou de Commanders. Os Bears, tirando o Justin Fields, é pouca coisa que se tem para analisar esse time hoje. Poucas boas notícias. A gente vê pouco sinal positivo desse time. Como você falou, o Washington tem alguns pontos positivos. E contra o Chicago, eles vão ter mais gordura para queimar, que os erros que eles cometem normalmente, contra o Chicago ainda assim vai ser suficiente para conseguir ganhar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram o preview da semana 6. Eu prometi que eu ia fazer em live lá na Twitch, mas eu acabei decidindo por gravar aqui, né? Que a prioridade é o podcast, fazer um programa legal para você escutando quando estiver no trabalho, quando for fazer exercício, estiver indo do ônibus, indo pro colégio, pra faculdade, pro trabalho também, quer que for no carro. Eu sei de bastante gente que escuta no carro. Aliás, se você postar um print escutando o podcast e me mandar um reply no Twitter, eu vou dar retweet sempre. Então é isso. Caio, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no @CaioMiari e até a próxima. Obrigado, Gabriel. Um grande abraço para todo mundo que ouviu a gente. E que semana, né? Muita coisa pra gente assistir. Tô ansioso já. Muito ansioso para Chiefs e Bills, preparando já o terno e gravata para assistir. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta com um programa exclusivo para apoiador, sexta-feira de manhã, com análise de Commanders e Bears. Domingo, assim que acabar o Sunday Night Football, vai ao ar o podcast com análise da rodada. E o resto da semana, você conhece, muito conteúdo sempre. Então até a próxima. Tchau!